Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Está chegando ao fim de 2016, esse ano que foi tão bom pro Netshow, muito ruim pro planeta, mas tão bom pro Netshow. E hoje, um tema bom pra você tirar aquela teia de aranha, aquela poeira do arquivo Sessão da Tarde do seu cérebro. Eu tenho certeza que tem pelo menos uns 2 filmes aqui que você nunca ouviu falar na sua vida. Então aproveita as férias, senta e relaxa, pega um suquinho. O episódio de hoje tá maior, mas é pra manter aquele padrão de excelência que só o Netshow tem, entendeu? Mas primeiro, meu amigo, você sabia que você tem que me ajudar a dominar o mundo? Porque o objetivo do Netshow é dominar o mundo. E você sabe como é que você vai fazer isso? É dando o seu joinha aqui embaixo e compartilhando o vídeo com seus amigos. Que é tipo War, entendeu? Quando você passa pro seu amigo, eu domino mais territórios. A minha pecinha vermelha vai lá, beleza? Então conto com você, soldado. Ó, e no sábado eu vou fazer um especial de ano novo pra mostrar pra vocês quais são as novidades de 2017 pro Netshow, beleza? Então fique esperando. Ó, mas vamos parar de enrolar e vamos começar com esse vídeo logo, né? Então vambora! Ó, agora vamos forçar sua memória pra ver se você realmente assistiu a Sessão da Tarde, ó. Assim, por acaso você se lembra que existe um filme que se chama Mario Bros? Ih, lembrei de um trauma da infância, né? Isso foi pesado mesmo. Então, se você fosse pra rua e perguntasse qualquer pessoa que estivesse passando se seria uma boa ideia fazer um filme do Mario Bros com pessoas de verdade, ele ia começar a rir da sua cara, né? Mas não é, menino, que o pessoal conseguiu convencer a Nintendo a ceder os direitos? Pois é, o filme foi lançado em 1993 e uma curiosidade é que esse foi o primeiro filme a ser baseado em um jogo, assim, de todos. E o filme conta a história bem distorcida daquela que você já conhece, né? Ou talvez até não conhece, porque naquela época ninguém sabia falar inglês, né? A história do filme começa mostrando o Brooklyn, 65 milhões de anos atrás, quando só tinha dinossauros, eles que mandavam na porra toda. E nessa época já tinha um dinossauro que falava: "Ei, carinha que mora logo ali, me passa $1. Mas depois tem aquela história batida, né? Que caiu um meteoro na Terra e se formaram 2 dimensões paralelas. Aí depois passa o tempo e mostra a moça fugindo. E ela vai e leva um ovo gigante pra porta de um orfanato. Depois as freiras pegam esse ovo e esse ovo choca na frente delas. E aí nasceu a menina princesa Daisy. E você aí, né, reclamando da roupa do o Batman tá forte demais. Não gostei. A princesa, gente, saiu de dentro de um ovo. Isso que é um furo na história. Tá, mas resumindo a história, a princesa vai lá, ela cresce e ela vira paleontóloga. Ou seja, ela vai escavar os dinossauros. Tá, aí de um jeito muito estranho ela conhece o Mario e o Luigi. E depois ela é raptada por 2 capangas de um cara que se chama Copa, ou Cupa, ou Cu, que é esse filme, né? E daí ela descobre que ela é a princesa perdida de outra dimensão de pessoas que evoluíram dos dinossauros. Nossa senhora, que viagem, né? Aí depois os dois vão ao encalço da princesa, assim, a única coisa que tem no jogo é isso, entendeu? Eles vão atrás da princesa. Olha só, então por que, né, que eu vou te falar que o filme é um lixo? Depois, se você ouvir essa história, acho que não tem muito contra-argumentos contra isso, né? Mas tipo assim, é Mario, mas o filme tem um tom totalmente assim, dark, adulto e obscuro. É uma mistura de Mad Max com Batman vs Superman. Não, e tem outra ainda. O filme foi totalmente esmagado porque uma semana depois foi lançado o Jurassic Park. Não tem como competir, né, gente? Olha só, o custo do filme foi de $44 milhões. Sabe quanto que ele arrecadou? A metade disso. Hashtag se fudeu, entrou pelo cano. Entendeu? Essa foi foda. E como eu sou seu amigo, eu vou te mostrar uma teoria que eu tenho, tá? Que é pra você descobrir de cara se o filme vai ser uma merda. Se na primeira cena do filme eles fazem isso, nós temos mesmo que arrumar aqueles canos, não é? Mario! O filme é um toba. Sim, sem limites. Tipo assim, o filme não tem nada a ver com o jogo. O Mario, por exemplo, não pula em cima de ninguém. Na verdade, ia ser uma grande surpresa se esse ator conseguisse sair do chão. Já ia ser uma vitória. Mas até que eu fiquei surpreso, porque eu não sabia que a 25 de março era outra dimensão do filme, né? Eu não sabia que era tão famosa assim. Ah, e tem outra coisa. Porque, normalmente, quem quiser o jogo? Somos nós, né? Mas quem zerou, dessa vez, foi a adaptação do filme. Olha só. Esse é o Goomba do jogo. Tá? Agora esse aqui é o Goomba do filme. Esse aqui é o Toad do jogo, né? Bonitinho, fofinho. Esse aqui é o Toad do filme. Esse é o Bowser do jogo. Esse é o Copa do filme. Esse é você jogando. E esse é você assistindo o filme. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Mas você tá achando que só a gente que achou ruim? Não, não foi só não, porque o Bob Hoskins, que é o Mario que fez o filme, falou em uma entrevista que esse foi o pior filme que ele já fez na vida dele inteira. Até o cara que fez o Luigi falou que ele enchia a cara pra encarar o filme, porque ninguém gostava de fazer, era uma tortura. Olha só, pra você ter uma ideia, o Arnold Schwarzenegger, o Michael Keaton e o Kevin Costner recusaram o papel de Copa, assim.
sabiam que ia dar merda, né? E depois desse fracasso todo, a Nintendo nunca mais quis fazer nenhum filme com nenhum personagem deles. Eles até começaram a fazer um filme sobre Metroid, mas foi descartado, né? Foi aquela trava do dispositivo anti-merda. É claro que esse filme não podia faltar nessa lista, né? Até porque eu vi ele muito na sessão premiada, que era no SBT, sexta-feira, depois de tudo. Eu era doido com ele, tanto é que eu devo ter gravado até hoje em VHS. Porque nessa época, você lembra que dava pra gravar no VHS? É claro que estamos falando de Street Fighter, a batalha final. Na verdade, eu acho que esse título é uma premonição, né? Porque a batalha final já tá falando que não teve o 2. Então, esse filme divide um pouco as opiniões, né? Metade das pessoas acham que ele foi ruim, e a outra metade acha que ele foi péssimo. Mas o que aconteceu de verdade é que ele triplicou o investimento, né? Então, assim, comercialmente ele foi, ó, joinha. E a história do filme é a seguinte, ó. O Guy, ou Guile, ou o que você quiser chamar, que é o Jean-Claude Van Damme, tá tentando resgatar 63 reféns do maluco do Bison. E o Bison falou que não tem essa história não, eu só vou liberar os reféns depois que eu receber 30 bilhões de dólares. Daí o Bison aparece na televisão pra todos os habitantes de Shadaloo e fala que tem 72 horas pra resolver essa treta, porque senão vai dar treta pra todo mundo. Daí o Gaio fica doido, ele tem que dar um jeito de resgatar todo mundo, inclusive um amigo dele que se chama Carlos Blanca. E enquanto isso, o Bison fica lá brincando com a maquetezinha dele, miniatura da Bisonlândia, que é um ótimo nome pra você pôr na cidade. Agora sim, sabe aquela teoria que eu te falei, né, sobre o Mario, falar o nome em voz alta, assim, né? Se aplica. E nesse filme tem muitos nomes, porque eles deram um jeito de encaixar todo mundo que tinha no Street Fighter e até algumas funções que você nunca ia pensar de ver. Tipo assim, a Chun-Li é a repórter e o Balrog e o Honda são os operadores lá de antena, de cabo. O que isso tem a ver? Não, e o Honda no filme nem japonês ele é samoano. Eu nem sei se é uma marca de sabão. Eu uso samoano, que é uma marca que esfolia minha pele. Tipo assim, era tão difícil arranjar um japonês que luta sumô pra colocar no filme? Assim, eu acho que não. E uma curiosidade sobre o filme é que ele foi oferecido ao Raul Julia, né, que é o Bison no filme, porque assim que ele terminou de gravar, ele, ó, e morreu, e não tem pão. Você vai lembrar dele porque ele tava em muitos filmes dos anos 90, né? Por exemplo, ele era o Gomes da família Addams. Lembrou, né? Não, legal que eu fui ver o filme e pensei assim, nossa, mas esse moço aí, ele tá sumido, tem um tempão que ele não aparece, né? Realmente ele deu uma sumida boa. Acho que vai demorar um pouco pra ele voltar. E eu não sei se você sabe, mas em 2003 eles tentaram fazer o Street Fighter 2. Inclusive, eles até contrataram o Van Damme e um monte de atores do cast original. Mas só que o pessoal foi empurrando com a barriga, não foi dando certo, e eles resolveram investir tudo no filme de 2009, que é A Lenda de Chun-Li. Você lembra desse filme? Então você lembra que foi uma bosta, né? Foi. E outra curiosidade interessante é sobre o elenco do filme. Assim, você deve ter notado que só tem 2 atores famosos no filme, né? O Jean-Claude Van Damme e o Raul Julia. Sabe por quê? Porque a Capcom, assim, ela tem os direitos do filme, né? E ela bateu o pé, não, porque eu quero o Van Damme. Se não tiver o Van Damme, não vai ninguém fazer nada. Então, depois de colocar os 2 no filme, né? Eles usaram o resto do orçamento pra contratar tudo, pra fazer tudo. Pra você ter uma ideia, o orçamento do filme era 35 milhões de dólares. Só o salário do Van Damme foram 8 milhões de dólares. Ou seja, a produção operou no modo universitário, né? Baixo custo, só miojo. Pensa num jogo que fez sucesso na sua infância. Pensou? Agora esquece ele, porque é bem provável que esteja errado, né? Porque se você adivinhasse, eu ia falar assim, não, joga na Mega Sena, você tem um poder. Mas por acaso, você se lembra do filme Double Dragon? Bom, o filme foi lançado em 1994, inspirado naquele jogo de arcade, né? Double Dragon, de 1987. Já teve um monte de jogos dessa franquia, né? Já teve pra Super Nintendo, pra Nintendinho, até pra Atari, mas disse que foi uma bosta. Mas o interessante desse jogo é que ele praticamente fundou o estilo de beat'em up, que traduzindo, anda e dá porrada em todo mundo. Mas quando eles resolveram fazer o filme, eles quiseram expandir um pouco da história do jogo, assim, porque a história, roubaram minha namorada e eu vou atrás deles, assim, tava um pouco batida, né? Uns 95% de jogos são assim. E a história do filme ficou o seguinte, ó. Em um tempo antigo na China, o imperador queria proteger o povo dele do ataque das pessoas das trevas. Daí o que ele fez? Assim, vou fazer um amuleto, entendeu? Vou fazer um amuleto
amuleto fodão que dá superpoderes pra aquele que põe. Eu não sei se você veste ou calça ou põe no pescoço um amuleto. Mas só que esse amuleto em forma de dragão era muito foda e muito perigoso. Ele resolveu dividir e dar metade pra cada filho. Por isso que chama Double Dragon, entendeu? Nossa senhora, que genial. Tá, beleza, contou a história, aí passa o tempo. O filme passa em 2007. E eles dizem que em 2000 aconteceu um terremoto que fudeu com tudo e agora eles vivem num cenário pós-apocalíptico. E tem muitas gangues de rua que praticamente assim dominam a cidade. Mas eu achei curioso porque aqui no Brasil em 2000 também teve um evento que marcou muita gente. Mas não foi um terremoto, foi um furacão. O Furacão 2000. E toda vez que você vai em alguma formatura, eu sei que você tá lá coçando pra cantar Eu Só Quero Ser Feliz. E o filme conta a história do Billy Lee e do Jimmy Lee, que são dois irmãos do barulho que tem um amuleto que vai tentar ser roubado por criaturinhas iradas. Passou na sessão da tarde, né? Deve ser assim que eles anunciaram. Pois é, mas dois irmãos, sendo que um tem cara de imigrante italiano e o outro é assim, meio asiático. Não é só Double Dragon, foi uma double pulada de cerca. Não, e tem uma cena que o cara tenta roubar o medalhão da menina e ela fala assim, não, porque ele tem muito valor sentimental pra mim. Sentimental? O negócio é um medalhão de ouro do tamanho do meu punho, assim, ó. O valor sentimental dela deve ser uns 300 mil dólares. E tem uma curiosidade sobre o filme, que tem uma cena que eles fazem uma perseguição num canal. Eles fizeram uma cena que tinha uma explosão com 700 galões de gasolina e 200 galões de álcool. Eles até avisaram na televisão, né, que não, gente, não preocupa, porque isso faz parte de um filme, a explosão está controlada. Mas teve parte da população que nem viu e ficou maluca. Teve mais de 200 chamadas de emergência no dia. Eu imagino que quando o policial atendia, eles falavam, tá pegando fogo, bicho! Agora eu vou falar de um filme que pra mim, assim, foi um sucesso total e eu gosto muito até hoje. Até porque eu ficava maluco quando eu via aquela fitinha VHS na locadora, aquela coisa bonita, e eu acho que você também. Por acaso você se lembra de Mortal Kombat de 1995? Mortal Kombat! Primeiramente, esse filme tem uma das trilhas sonoras mais sensacionais de todos os tempos. Segundamente, bom dia no seu grupo do WhatsApp. Assim, a trilha sonora desse filme foi disco de platina em 2 semanas. Você sabe o que é disco de platina? Nos Estados Unidos é equivalente a vender 1 milhão de cópias. E eu acho o filme bom porque eu acho a história do Mortal Kombat muito boa, tanto é que eu acompanho até hoje. E a história do filme é a seguinte, ó. A cada geração, que é um período de 30 anos, tem um torneio do Mortal Kombat. E é uma disputa entre os terráqueos e os habitantes de Outworld, pra ver quem é que vai dominar quem. Quem conseguir 10 vitórias consecutivas tem o direito de entrar no plano do outro e tocar o puteiro e dominar tudo. Agora você imagina o Celso Portiolli explicando essas regras, né? Porque é tipo uma gincana. É quase um passo ou repassa, só que interdimensional. Tá, mas no filme o Raiden escolhe 3 guerreiros pra representar a Terra, porque a Terra já se fudeu, já perdeu 9 vezes consecutivas. É o Ibis. Aí ele chama o Liu Kang, a Sonya e o Johnny Cage. E o objetivo final é destruir o Shang Tsung. Principalmente o Liu Kang, porque o Shang Tsung matou o irmãozinho mais novo dele, que se chama Shang. Pera aí, deixa eu só destruir sua infância, só um minuto. Que não é o Kung Lao. O Kung Lao não é irmão do Liu Kang. Eles são só amigos, entendeu? Só parceiros bros. Pois é, mas eu parei pra fazer uma conta interessante. Olha só. Cada Mortal Kombat acontece de 30 em 30 anos. Levando em consideração que esse filme saiu em 95 e esse era o 10º torneio, então vai um vezes 2, puxa aqui, perdi isso. O primeiro torneio aconteceu em 1695. Então devia ser bem engraçado ver o pessoal lutando com aqueles babador, aquela peruca, né? Ô, Boss BC, vai se fuder. E o filme tem umas curiosidades interessantes. Primeiro vamos falar sobre o elenco. Sabe quem era cotada pra fazer a Sonya? A Cameron Diaz. Na verdade ela foi chamada. Ela só não foi porque ela quebrou o pulso, né? E como chama Mortal Kombat. O Van Damme foi chamado pra fazer o Johnny Cage. Ele só recusou porque ele preferiu fazer o Street Fighter. E o Brandon Lee era pra ter sido o Liu Kang, mas só que ele teve um pequeno contratempo, né? Que foi um acidente fatal na filmagem de O Corvo. Pequeno contratempo, né? Morrer, sim. É foda esse povo sem compromisso hoje em dia, né? E uma coisa que vocês têm que ver é como eles fizeram o Goro, porque é muito doido, porque a parte de baixo era uma pessoa, mas a parte de cima era um animatrônico e era feito por controle remoto. Mas você tem que ver, é muito doido. Eu vou deixar o link do vídeo lá na descrição, lá embaixo, tá? Mas você vê o meu vídeo primeiro, aí depois você vai lá, entendeu? Não sai daqui não.
Agora eu quero ver se você manja dos Paranauê mesmo. Porque, por exemplo, esse não é um dos filmes que eu conhecia. Mas você já conhecia o Wing Commander? A Batalha Final. De novo, a Batalha Final. Esse povo, que mania. Então, o filme foi lançado em 1999 e ele conta a história de um jogo que foi lançado em 1990, que saiu primeiro pro DOS. O DOS é aquela telinha preta do demônio, é ela mesmo. Então, esse jogo é como se fosse um simulador de guerra no espaço. Mas o diferente dele, até pra época, é que cada ação que você toma no jogo vai definir o futuro do seu personagem. Então, assim, não é 100% fechado. Pode ter um final bom, um final ruim, você que se fode com essa merda. Bom, mas o filme conta a história da humanidade em 2654. E a humanidade tá em guerra com uma raça de gatos gigantes que chamam Kyurret. Agora você pensa assim, ó, gatos gigantes. Kyurret. Mata rato. Pô, eu percebi essa zoeira aí. Aí esses gatinhos, né, foram lá e atacaram uma base dos humanos e roubaram um negócio que ia fazer com que eles saltassem no espaço-tempo pra chegar na Terra. Mas como o general pensou assim, puta merda, fudeu, não vai ter tempo da gente chegar lá, como é que nós vamos defender a Terra? Não sei. Aí ele resolveu deixar esse pepino intergaláctico pra nave Tiger Clown. Aí, ó, cê se vira aí, entendeu? Segura esse Thundercat aí até a gente chegar, dá um jeito. E eu não vou te contar o resto, né, porque eu recomendo que você veja esse filme, porque apesar de ser de 99, ele é um filme muito bom. Mas quando você for ver, assim, presta atenção no que eu vou te falar agora. Vê se não tem uma pitadinha de Star Wars nesse meio. Pra mim ele é meio spin-off do Star Wars, entendeu? Só a parte de batalhas, é tipo um Rogue One. Inclusive tem uma curiosidade sobre isso, porque nos créditos do filme tem uma voz que tá com uma interrogação. E aí você descobre que é a voz do Mark Hamill, que é o Luke do Star Wars. E o engraçado é que ele interpreta o personagem principal no Wing Commander 3. Ele tá na capa e dá pra você ver ele nas cinematics do jogo. E tem outra curiosidade que dá pra ver que a parceria deu certo nesse filme, né? Porque os dois protagonistas do filme também são o Salsicha e o Fred do filme do Scooby-Doo. Aí eu fico pensando que talvez, nesse caso, teria sido melhor seguir carreira na aeronáutica, né? Também não dá. Aí, pronto, tá vendo? Não doeu nada. O episódio foi maior, mas acabou. Aí você ficou, fala que não ficou bom. Ficou bom, tem muita informação. Aí, eu tenho que te falar, não esquece, me segue nas redes sociais. Tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, beleza? Porque tem muita gente aí que ainda não tá me seguindo. Como é que eu vou postar as coisas pra vocês? Mas enquanto você pensa, por que você não vê esse vídeo aqui? Esse aqui também ficou sensacional. Se eu fosse você, eu não deixava de ver. E clica aqui pra inscrever no canal, porque toda terça-feira às 9h30 da manhã tem vídeo, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, mas na terça-feira que vem eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!